Bom, voltando agora então, né, gente, na nossa disciplina de infecções do sistema nervoso central, eu vou falar um pouquinho para vocês de um tema muito importante, que são as principais infecções oportunistas, né, do sistema nervoso central, e essa sigla aqui, né, o que é isso? PVHA, pessoas vivendo com HIV/AIDS, tá? Esse termo foi cunhado justamente por causa para que não haja estigmas em relação aos pacientes quando se falava pacientes HIV positivos, por exemplo. Aí depois se passou para PV-HIV, mas aí as pessoas sabem, né, o que significa HIV, então isso continuava carregando o estigma. E então PVHA, isso respeita um pouquinho mais a privacidade dos pacientes, tá? Então, a gente vai falar das infecções oportunistas do sistema nervoso central, especificamente nessa população vivendo com HIV e AIDS, tá? PVHA que a gente vai utilizar a partir de agora. O envolvimento neurológico na AIDS, né, na síndrome propriamente dita de imunodeficiência adquirida, SIDA ou AIDS, o envolvimento neurológico ele pode ter um diagnóstico clínico em 40 a 70% dos casos, tá? E a manifestação neurológica pode ser a primeira manifestação clínica de uma forma geral. Os achados de necrópsia, isso é muito interessante, superam 90%, ou seja, pacientes assintomáticos, mas que existem indícios de infecção do sistema nervoso central, a necrópsia, que até então não tinham sido detectados, tá? A gente tem diversas infecções oportunistas, sejam vírus, por exemplo, citomegalovírus, vírus da varicela, vírus do JC, Epstein-Barr vírus, fungos de uma forma geral, a gente vai falar principalmente aqui do criptococo, tuberculose de uma forma geral, que é causa de meningite crônica, tanto em pacientes PVH ou imunocompetentes de uma forma geral, treponema, né, a sífilis, enfim, a gente tem vários e a gente aqui, em termos de protozoário, toxoplasma, né, a toxoplasmose do sistema nervoso central, ela tem um destaque aqui pela sua prevalência na nossa população em específico, tá? Alguns dados, a Leila Chimelli, uma grande neuropatologista, ela era do nosso serviço, agora ela está no Rio de Janeiro, esse estudo dela, né, com peças de necrópsia, detectou infecções oportunistas em 65%, né, das necrópsias, aqui nessa população, né, específica, toxoplasmose e criptococose, perfazendo quase 50% dos pacientes, então é o que a gente vai falar. Antes de falar um pouquinho das infecções oportunistas, a gente tem uma gama de manifestações clínicas por agressão direta do vírus no sistema nervoso central ou periférico. Então, desde a fase de soroconversão, ou seja, a infecção aguda, né, a contaminação pelo HIV, até a fase de imunodeficiência propriamente dita, declarada. Então, a gente pode ter aqui, principalmente na fase de soroconversão, uma meningite asséptica, né, atípica, mas que pela própria fase da soroconversão e resposta inflamatória pela presença do vírus. Aqui o REND, que são distúrbios neurocognitivos associados ao HIV, então eles podem ser precoces e no decorrência de toda a evolução clínica da doença. A mielopatia vacuolar, que é justamente o envolvimento da medula espinhal por vacúolos, mas isso é um diagnóstico de exclusão, porque na verdade ele é anatomopatológico, tá? Por vacúolos mesmo na medula, então também pode acontecer desde as fases não tão avançadas até a fase de AIDS, e por agressão direta do vírus, tá? Neuropatia periférica e doença muscular, miopatia mesmo propriamente dita, tá? Agora eu vou entrar na doença oportunista mais comum, tá? Que é a neurotoxoplasmose, que a gente vê muito no nosso serviço e a gente precisa ser treinado para não comer bola com esses casos, tá? Então aqui uma peça necroscópica, tá? De lesões, né, granulomatosas nucleocapsulares, que é a localização mais clássica, mas pode ter em outros locais também, como a gente já vai ver. Então, a neurotoxoplasmose é a principal causa de lesões focais nesses pacientes, PVHA, tá? Que pode levar a hipertensão intracraniana, sinais localizatórios de uma forma geral. E aqui é importantíssimo, 90%, mais de 90% dos casos,
ocorrem por uma reativação de uma infecção latente. No nosso meio, propriamente dito, no Brasil, e alguns países em desenvolvimento, mas isso vai muito da cultura também, da contaminação, que eu já vou mostrar para vocês, 90% dos casos são por reativação, ou seja, nós, habitualmente, ao longo da nossa vida, desde a nossa infância, seja por contato com felinos, enfim, ou contaminação ambiental, enfim, alimentar, a gente tem contato com o Toxoplasma gondii. Só que ele fica ali latente e diante de um contexto de imunossupressão, e aqui a gente está falando da população, PVHA, pessoas vivendo com HIV e AIDS, mas isso pode acontecer em contextos de neoplasia, pacientes imunossuprimidos por transplante de medula óssea, quimioterapia. Então, nesses casos, diante de uma imunodeficiência, a neurotoxoplasmose ela reemerge por uma reativação de um contato prévio, tá? Menos de 2 a 5% dos casos, aí isso depende de localidade de estudo, podem ser por infecção primária propriamente dita, mas aí geralmente a encefalite, mesmo por toxoplasmose, pelo toxoplasma, ela é mais, na prima infecção, na infecção aguda, ela é mais uma irritação meníngeo, tá? Meníngea, não propriamente dita uma lesão granulomatosa, como a gente já vai ver. Então, é a infecção oportunista mais comum nessa população, é um protozoário intracelular obrigatório, e aqui esse ciclo, que a gente vê pela ingestão humana dos oocistos, que tem esses oócitos, dos felinos, aí os taquizoítas, que são rápidos, vão se replicar e se transformar nos bradizoítas, brad mesmo de lento, que é uma forma latente, tá? Como o nome já sugere, principalmente cérebros e músculos. E essa forma ela só vai ser reativada diante de um contexto de imunossupressão, tá bom? E aqui a gente tem explicitando o ciclo completo e aqui lembrando dos felinos nesse ciclo, tá? Então, aqui no líquor, a gente pode ter a forma bradizoíta, que é essa forma, latentezinha, essa pequena, e as formas taquizoítas, que são intracelulares, tá? Da replicação. Então, em imunossuprimidos, esses taquizoítas vão reemergir, se replicar, levando a essa cerebrite, ou encefalite necrotizante focal. Aqui ele se manifesta sob a forma de um granuloma. Aqui é uma discreta, talvez um realce periférico, enfim, e um edema, tá? Perilesional. Então, quanto maior o grau de imunossupressão, maior o risco, e se o paciente faz ou não profilaxia para pneumocistose, que também aí entra como profilaxia também para o toxoplasma, tá? Então, se o paciente tem um CD4 baixo e nessa população já vai estar indicada a profilaxia, provavelmente o paciente vai ficar protegido. Se ele não usar essa profilaxia, geralmente com Bactrim, tá? Ele vai estar sob maior risco de ter a reativação do toxoplasma. Então, em relação a sinais e sintomas, vão depender muito da localização e do quão grave vai ser essa resposta inflamatória ao redor, tá vendo? Com lesão expansiva com efeito de massa, como a gente falou naquela primeira aula, aí a gente vai ter deslocamento das estruturas, edema cerebral pela reação inflamatória, edema, e risco, inclusive, de crise convulsiva, rebaixamento do nível de consciência, enfim. Então, diante dessa encefalite, a gente vai ter os sinais e sintomas dependentes dessa localização e, em geral, no nosso meio, eu já vou especificar um dos critérios, é a melhora clínica radiológica depois do tratamento empírico, quando a gente ainda não conseguiu fazer o diagnóstico definitivo. E aqui eu destaco uma coisa muito importante, que é um erro conceitual de muitas pessoas. Geralmente, por método de ELISA, que está disponível, por exemplo, no nosso hospital e na maioria dos hospitais, a sorologia IgG no soro. Então, a gente não vai fazer do líquor desses pacientes esse exame. A gente vai fazer o IgG no soro, porque lembra que eu falei que mais de 90% dos casos são por uma reinfecção, uma reativação de uma infecção latente, ou seja, o paciente aqui nos ajuda muito se ele for positivo
para IgG no sangue, né, no soro, ou seja, denotando que ele teve um contato prévio com toxoplasma. Então, aqui reforça a nossa suspeição. Se ele for negativo, nossa, ele nunca teve contato com toxoplasma. Será que então ele está tendo uma prima infecção, né? Então, a gente vai pensar, vai ficar mais com a orelhinha de pé para outros diagnósticos. Quando for possível, né? Às vezes, paciente com muita lesão aqui com efeito de massa, lembrando que a gente falou na primeira aula, esse caso aqui, provavelmente a gente não funcionaria, tá? Por causa do risco de herniação cerebral com a punção, né? E aí a gente talvez tivesse que tratar empiricamente sem a coleta. Mas quando a coleta for possível, a gente vai provavelmente tentar por PCR, técnicas de biologia molecular, para tentar detectar o bicho ali no líquor, tá? O agente infeccioso propriamente dito. A gente às vezes pode lançar mão de outros, né? Obviamente a ressonância ela nos fornece muito mais detalhes, com espectroscopia, por exemplo, para diferenciar de lesões neoplásicas, por exemplo. Então, outros métodos, né, PET ou SPECT também podem nos ajudar para ver relação de metabolismo, fluxo, enfim. E, obviamente, em casos selecionados, a biópsia. Aí a gente vai ver os taquizoítas que reemergiram, tá? Pela biópsia cerebral, mas aqui, felizmente, a gente precisa fazer poucas, tá? Essa imagem aqui, eu vou tentar fazer um paralelo com essa aqui, tá? Uma comparação. Eu acho que até essa aqui é melhor, essa do meio. Esse aqui é o granuloma, aqui é a captação de contraste ao redor desse granuloma e aqui tem um alvo quase que no meio, tá? Ela tá um pouquinho irregular. Aqui é como um alvo convencional, tá? No meio, a bolinha. O sinal do alvo excêntrico tá mais para essa aqui. Vocês veem que ao invés da bolinha tá no meio, o alvo, a bolinha tá excêntrica, ou seja, ela tá deslocada para a periferia, né, na parede mesmo do granuloma. Geralmente, esse sinal tem um estudo muito legal do professor Antônio Carlos com a patologia daqui. A neuroradiologia, né, o professor Carlinhos, com a patologia, fizeram um paralelo do exame de imagem, às vezes até pós-mortem, com a patologia. E o sinal do alvo excêntrico teve um valor preditivo, uma especificidade absurdamente elevada para neurotoxoplasmose. Não é patognomônica, mas foi muito legal essa associação com a patologia propriamente dita, peça anatômica. Então, esse alvo excêntrico geralmente é a veia cortical por onde a doença ressurgiu, né, reemergiu, reativou os taquizoítas por essa veia cortical, e geralmente esse sinal do alvo excêntrico sugere, dentro desse contexto, a presença de neurotoxoplasmose. E a gente tem uma regrinha dos 90, duas regrinhas. 90% dos casos de neurotoxoplasmose são múltiplas, tá? Ou seja, diversas lesões no mesmo paciente, tá? Como essas aqui, por exemplo, a gente já tem pelo menos 3 nesse corte. E 90% dos casos respondem tanto clínica quanto radiologicamente ao tratamento por 14 dias, com, né, o tratamento específico com sulfa, metoxazol, trimetoprim ou sulfadiazina, perimetamina e ácido folínico. Se a gente usa e o paciente tem muito efeito de massa, às vezes a gente usa corticoterapia associada para diminuir o edema e não colocar, né, em risco o paciente pela hipertensão intracraniana. E isso, então, pode atrapalhar um pouquinho a resposta, porque esse critério que a gente usaria de resposta clínica. Por quê? Porque o paciente vai melhorar tanto clinicamente quanto radiologicamente, mas é pelo corticoide, não porque era toxoplasmose e o tratamento foi correto, tá? Porque qualquer coisa vai melhorar com corticoide, inclusive uma neoplasia. Ele vai diminuir a resposta inflamatória, mas depois que você suspender o corticoide, ele vai piorar, tá? Então, aqui seria até uma indicação de biópsia, por exemplo. Uma lesão única, por exemplo, o paciente que não é positivo para IgG, você já fica, opa, né? Tem que ter contato para poder reativar. Então, se ele é IgG negativo no soro para tóxico, fala assim, nossa, talvez não seja toxoplasmose, sistema nervoso central. Então, lesão única, não melhorou em 14 dias, a gente vai começar a pensar em fazer biópsia, tá? Lembrando aqui que, então, a sensibilidade, ela é
100% na medicina é muito complicado, mas alguns estudos, esse do Vidal, que é um grande neuroinfectologista, colocou na população dele 100%, tá? Mas é quase 100% o PCR, né? A biologia molecular no líquor, com uma especificidade também muito boa. O tratamento, então, sulfapirimetamina e ácido folínico, com uma taxa de sucesso de 60% a 90%, tá? E lembrando, então, que a ausência de resposta ao tratamento empírico, um paciente que é IgG negativo no soro, né, para toxo, tem uma lesão única, que, opa, será que isso não é um linfoma? E ele estava em uso regular, por exemplo, por um CD4 baixo, como pneumonia para pneumocistose, por exemplo, que a gente também usa o Bactrim e que também serve como profilaxia para toxo. Lembrando, né, quando a gente estuda HIV, o paciente que tem um CD4 abaixo de 200, ele tem que ficar com Bactrim profilático até que ele fique um tempo, depende da patologia que ele teve previamente, mas pelo menos 6 meses com CD4 elevado, para que se suspenda essa profilaxia, tá? Seja primária ou secundária, aí vai variar um pouquinho o tempo, o critério de manutenção. Mas se ele está usando, ou provavelmente então não é tóxico, porque senão ele não teria reativado usando a profilaxia correta. Então são bandeirinhas vermelhas que surgem para a gente pensar num diagnóstico alternativo e não comer bola, tá bom? Porque, por exemplo, pode se tratar, você vê uma biópsia com infiltrado perivascular, uma figura de mitose aqui, né? Por exemplo, a gente tem algumas divisões celulares aqui, você pode falar assim, ó, isso aqui no caso é um linfoma do sistema nervoso central, tá? Agora eu vou passar para neurocripto no próximo